Olá, eu sou Léo Saldanha e você está na Escola de Negócios da Fotografia. No último ano, vai dar um ano exatamente que eu tenho falado muito dos conteúdos sobre NFT, sobre metaverso, Web3 e tudo que envolve essa tecnologia. Eu acredito que nós estamos só no começo de uma transformação, eu e muita gente, gente respeitada no mercado, aqui e lá fora, que vai transformar a forma como as pessoas consomem, criam arte, como elas interagem. Isso já vem acontecendo, foi acelerado pela pandemia e vai continuar existindo. O fato é que, para muitos que não acreditam nisso, a gente já vive em um mundo em que a conexão e o lado híbrido das coisas já ocorre naturalmente. Um exemplo, você está numa sessão fotográfica, sendo fotografado ou fotografando, e você tem um smartphone no bolso. O fotógrafo clica na hora e transfere as imagens para o smartphone para publicar nas redes sociais. Ou faz uma live do próprio celular enquanto está fotografando, ou faz um stories. Isso é uma vida híbrida, né? E o consumidor da mesma forma, vai mostrar, vai comunicar, vai ficar pesquisando ali, vai ficar olhando as redes sociais porque está, de repente, entediado com a sessão, ou porque está curtindo muito, aí depende do fotógrafo também, da experiência que ele está promovendo. Fato é que no Brasil tem mais smartphone do que é, brasileiro, as pessoas já têm esse comportamento, conseguem pesquisar, fazer as coisas em tempo real. E se você tiver um dispositivo que não seja um smartphone, mas que permita uma interação entre mundo real e virtual, em que as coisas fiquem mais misturadas e mais fluidas. E isso é o sonho de muitas empresas, como a Meta, do Facebook e Instagram, e a própria Apple. Essa matéria aqui da Decrypt saiu recentemente e ela trata, um artigo grande, profundo, né, que trata da entrada da Apple no metaverso. E aí a chamada é Apple e o metaverso. O que a gente sabe até agora? Parece, tudo indica, que a Apple vai lançar esse dispositivo de realidade misturada ou voltado para essas para o metaverso em si ou para a versão deles do que eles acreditam que seja que tenha realidade aumentada e tudo mais, antes do verão norte-americano, ou seja, nos próximos meses. O verão lá é no meio do ano, o meio do ano aqui é inverno, lá é verão, e a primavera é logo mais aí entre a- abril, maio, ou seja, nesse período é provável que a Apple lance várias publicações respeites, não é especulação qualquer, é, sites importantes de tecnologia falando disso. Por que que isso é importante? Hoje, a Apple é uma empresa que tem 1,3 bilhões, 1,2 bilhões de smartphones no mundo, além de ser a maior vendedora de relógios de luxo do mundo, tudo integrado. Ou seja, as pessoas que usam têm um padrão, fazem parte de uma tribo, e normalmente o que ela faz costuma ditar o que acontece no mundo da tecnologia. Então, é uma novidade que, se de fato se concretizar, é super valiosa, importante, e ela vai acelerar o quê? Ela vai acelerar tudo o que eu tenho trazido aqui, dessa parte que eu tenho falado de NFTs, de arte digital, de autenticação, né? E aí, o que que a matéria trata, assim, de forma resumida, né? Porque é um artigo de 10 minutos, né, para você ler. É, ele, o jornalista aqui, Andrew Hayward, né, que aliás escreve ótimas matérias, ele fala que as empresas gigantes de tecnologia, tipo Meta, Twitter, a própria Apple, veem uma grande oportunidade enorme no metaverso. É um nome muito usado, que pouca gente sabe exatamente o que é, né? E grandes empresas têm feito esse investimento. Tanto é verdade que Facebook mudou de nome para Meta, de metaverso, né? E é uma das maiores empresas desse mercado de tecnologia no mundo. A Microsoft também, né, também tem investido e tudo mais. E a Apple? A Apple até então ficou quietinha nessa parte, não interagiu muito. Mas a fabricante do iPhone e dos computadores Mac, ela tem uma pegada, que é o que a matéria traz, de fazer coisas com hardware únicas. Ela pensa diferente, que é o slogan, né, do marketing da Apple. E como o metaverso está avançando de várias formas isoladamente, o que se espera é que ela
de alguma forma, a Apple vai querer liderar esse processo. E, de fato, está pingando a bola e ninguém está liderando isso exatamente, claramente, né? Importante dizer, qual é o desafio hoje do metaverso? Você não consegue juntar muita gente numa mesma sala online, você não consegue num jogo, você vai jogar um Fortnite, um jogo desses que seriam os embriões do metaverso, você consegue ter 100 jogadores ao mesmo tempo. Teve uma experiência recente, eu não lembro qual marca, que juntou 10 mil pessoas. Foi a maior evento online do metaverso até agora. O maior evento de metaverso que conseguiu juntar 10 mil pessoas. É um desafio juntar milhares de pessoas no mesmo lugar, numa mesma sala virtual. E tem o problema da interoperabilidade, ou seja, a junção, que acontece naturalmente hoje na internet. Você entra no site você pode usar o www para entrar no banco, para entrar num portal de notícias, para entrar na TV, para entrar no que você quiser. Tem uma interoperabilidade de tecnologia. No metaverso, não. Fortnite não conversa com Roblox e outras experiências dessas não conversam. Então, é algo fabuloso de oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio, né? E é o que se fala de Web3. Web3. Tem gente que fala que não, olha, Web3 e metaverso não são a mesma coisa, mas está meio conectado, né? Então, o que está se falando é que a Apple vai forjar, vai criar seu próprio caminho, né? E o que é interessante da Apple, ela costuma revolucionar, ou pelo menos fez isso no passado. Ela tem uma atenção especial no ecossistema fechado, isso não é bom, porque você veja, a Apple não conversa com muita coisa, mas ela conseguiu trazer as pessoas para esse ecossistema e elas não saem da Apple por conta dele. Tem a questão da segurança, da privacidade, e a Apple não é contra o universo de cripto, como diz a matéria. Ela, inclusive, tem vários dos aplicativos de criptocarteira, MetaMask e outros, têm a versão para iOS. E outra questão, né? Ela está aceitando pagamentos ah, com NFTs, já tem umas coisas lá, só que tem a taxa, né, de 30% que fica pesado. Mas enfim, será que a Apple vai conseguir tornar o metaverso uma coisa de massa? E aí o que está se falando aqui das especulações sobre o que viria. Então, lançamento. Antes do meio do ano, a Apple deve lançar um dispositivo, ou pode lançar um dispositivo de realidade aumentada, realidade misturada, ou voltado para o metaverso. Esse aqui, a matéria fala desse dispositivo de realidade aumentada, que as ambições começaram em 2015, e que ela estaria trabalhando num dispositivo de altíssimo nível, caro, que oferece ao mesmo tempo realidade virtual e realidade aumentada. Qual a diferença? Você tem o seu smartphone e usa a realidade aumentada para medir uma coisa, para colocar aqueles filtros de brincadeira, isso é realidade aumentada. A realidade virtual você põe um óculos e entra na coisa toda, né? Então, ela estaria preparando esse hardware. Aí a Bloomberg, que é super séria de negócios e finanças, falando que esse primeiro headset vai ser lançado antes do meio do ano, num evento, no evento WWDC, em junho, e que seria lançado antes desse evento, na verdade, e que seria lançado para o público em geral até o final, até mais para frente aí, do meio do ano para frente de 2023. Está sendo dito que ele vai se chamar Reality Pro e que, até por conta de marcas que são feitas aí, registradas com patentes da Apple, e que esse headset pode custar até US$ 3.000, né? Tem gente falando que pode ser entre 2.000 e US$ 2.500. É caríssimo, né? Então não é para poucos. Mas aqui fala-se que vai ser mais caro do que o Quest Pro da Meta, que também, entre os produtos que a Meta tem WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook e o Oculus, né? E aí o Quest Pro é dessa empresa. E hoje custa US$ 1.500, ainda não chegou naquilo que se imagina também de qualidade. Uh, mas enfim, a grande questão é como é que vai ser essa pegada da Apple, né? O que que o desafio que a Meta teve do último ano para cá, ela investiu bilhões e teve até prejuízo porque ela não conseguiu chegar numa visão que teve gente que tirou sarro, falou que a parte da Meta não funcionou e obviamente a Apple está acompanhando o que o Mark Zuckerberg com o Facebook e tudo mais fez para não fazer igual.
Então, o que está se falando é que teria uma tela de altíssima qualidade, uma para cada olho, né, uma lente, uma tela específica, com uma super qualidade em 8K, e também teria uma outra tela para fora, para aqui está dizendo, para aqui, aqui está explicando como é que seria o visual, mas não dá para entender muito bem, que teria uma outra tela, para que você possa ver o que está sendo visto na tela interna, como se outra pessoa pudesse ver também, e, e que seria parecido com uns óculos de esqui, né? O The Information, que é outro site super sério, importante, falou que poderia ter uma bateria junto para colocar na cintura, para que o design ficasse menos pesado na cabeça e menos bizarro, tá? Aqui essa foto é do MetaQuest, é grande, né, mas cada vez vai avançando mais em qualidade, e que esse primeiro headset da Apple teria o poderoso processador M2 dos Macs e uma quantidade de câmeras e sensores, um deles, inclusive, que poderia, de forma precisa, recriar o movimento das pernas. A Meta, enfim, que é uma coisa que a Meta não conseguiu resolver. A Information diz ainda que teria esses scanners de retina, da retina, para fazer a biometria segura para você fazer pagamentos e entrar. Então, a leitura de retina para aquilo que é feito hoje no smartphone, para reconhecimento de face, é feito pela retina. Outras possíveis funções, lentes motorizadas que vão se automaticamente ajustar para os olhos do usuário, também lentes com prescrição para quem usar óculos, e nada foi confirmado pela Apple, e pode ser que nem apareça nada nisso no dispositivo lançado. E a visão da Apple sobre o metaverso? Aqui é uma matéria falando também sobre o metaverso, né? Eles falam o metaverso não vai ser limitado por realidade virtual nem por headsets de realidade aumentada. Já existem jogos Web3 de metaverso e aplicações que funcionam tanto no computador quanto em dispositivos móveis. O Spatial, por exemplo, tem lá as exposições virtuais e outros, né? O Mastodon é uma rede social que compete com o Twitter, ela é descentralizada, entre outras. Então, a gente vai continuar a ver essas plataformas de metaverso aparecendo e uma tentando comer a outra ou aparecer mais e criando mais experiências imersivas com a internet, ou seja, a internet da experiência. Aqui a matéria ainda fala que os headsets de realidade misturada, né, mixed reality, seriam um passo para o futuro, porque seria a melhor forma de você experimentar o, o, esses mundos. Não com realidade virtual, que dá tontura, muita gente não gosta, um óculos bizarro, mas que combinasse com o nosso mundo e que amplificasse a imersão de uma forma mais natural, com as nuances e interações de quem está usando, mas ao mesmo tempo mantendo uma ligação com o mundo real, ou seja, que tenha o melhor dos dois mundos para a gente. Um hardware desses, diz a matéria, não seria nada, seria inútil sem um software poderoso. E a Apple sabe como fazer essas coisas muito bem, combinar hardware, software. Então, ela estaria criando um OS, né, um padrão chamado Reality OS, que seria um sistema operacional, segundo a Bloomberg, que teria versões de experiência e aplicativos como FaceTime e Maps, além de avenidas de consumo, de consumidores e de games, para que você possa colaborar. Ou seja, você vai colocar os óculos e você vai estar em lugares que vai ter centros de entretenimento, de operações, de funções, para que você, nesse mesmo lugar, tenha jogos, tenha interação com outros usuários, alguma ideia interessante, né? Mais ou menos parecido com, vamos falar assim, o, alguns joguinhos que tem isso também, né? Que sei lá, encontra as pessoas e tudo mais, mas de uma forma é, mais interessante, mais interativa. Aqui fala que, independente da visão da Apple sobre essas realidades imersivas e experiências online, não dá para saber como vai ficar. E aqui fala que é bem provável que a Apple não vá usar o nome metaverso. E aí é interessante notar que isso não é um problema, porque
É só olhar para a Meta lançando o Instagram com o NFT, eles não chamam de NFT, eles chamam de colecionáveis digitais. Os colecionáveis digitais pegaram, a Reddit está usando também, não é NFT, mas é NFT, mas o termo é outro. Eu acho que isso é bom. A Apple não vai usar o termo metaverso. Enfim, e o próprio CEO, Tim Cook, que é super respeitado, diz que não é fã da palavra. E, por fim, já para o final da matéria, o próprio Cook dá uma explicação, ele deu uma explicação para a Bright, uma publicação esse ano. Eu sempre pensei que é importante entender que as pessoas, o que uma coisa é, né? E eu não sei claramente se a pessoa mediana, uma pessoa comum, pode dizer o que é o metaverso. E, de fato, é algo complicado. Até o autor do livro, Metaverso, que é um especialista que trabalhou na Amazon, ele, quando explica, não é simples a explicação dele. Enfim, e aí o Cook fala que ele está muito empolgado com a realidade aumentada, com a tecnologia que misture as coisas e os potenciais usos disso. Ele acha que a realidade aumentada é uma tecnologia que vai ter um profundo impacto em tudo. Você vai poder usar para ensinar, para demonstrar coisas, e isso vai poder ser usado na saúde, e a gente vai poder olhar para trás, para o passado e dizer como é que a gente viveu sem a realidade aumentada até aqui. E aí, sobre a Web3 e a interoperabilidade, os entusiastas Web3 querem ver o metaverso que seja construído de uma forma aberta. O Web3 é sobre colaboração, é sobre coisas abertas, embora muitas vezes a gente veja aí coisas no mercado fechadas, né? E que use a tecnologia blockchain. Use os NFTs para representar a procedência e a posse das coisas digitais. É aí que entra a parte dos NFTs, é aí que entra a parte da fotografia. Imagina o seguinte, num mundo em que Apple, digamos que seja um player importante, eu estou com o headset lá de realidade aumentada, não importa, o da Apple, e tenha já as coisas do Meta, dos digitais, colecionáveis digitais, e a tecnologia está aqui. Eu coloquei e o quarto vira um ambiente que mistura as coisas. E eu tenho aqui um NFT, os meus NFTs aparecem para mim. E eu tenho posse deles. E as pessoas que estiverem com os óculos também vão ver. Ou seja, seria como ter o quadro pendurado, só que de uma forma virtual, só que tem procedência, tem posse. Aquela pessoa que está aqui junto comigo vendo também sabe que aquele NFT é meu. Se ela quiser comprar, ela vai tocar ali de alguma forma, vai aparecer e ela vai poder fazer uma oferta. É uma autenticação do mundo digital, mesmo sendo virtual, né? E isso é fascinante. E o NFT tem um valor nisso. Então, os entusiastas Web3, assim como eu e NFT, veem dessa forma, que a gente vai ter uma nova era de valor para as coisas digitais, e aí quem não acredita e está fora, e vai ter muita gente que vai ficar fora, a gente vai ter camadas. A camada das pessoas que estão nessa área das coisas que têm posse, são autenticadas digitalmente, mesmo nesse momento isso já acontece, né? Hoje já está acontecendo isso. Os fotógrafos blockchain, eles têm posse desses NFTs e as pessoas podem comprar e eles ganham nas revendas e tudo mais. O fotógrafo digital comum, ele vende uma foto para uma família ou vende a foto para um colecionador, seja impressa com um arquivo digital, ele não tem mais, não sabe mais nada dessa foto, não tem mais controle nenhum. São camadas diferentes, né? E aí, aqui a matéria fala, né, que as gigantes que centralizaram a tecnologia, o Web 2, Instagram, a própria Apple e tudo mais, é, alguns deles acreditam em algo mais aberto, mais com uma interface, uma interconexão. O próprio Mark Zuckerberg diz acreditar nisso, que isso seria melhor para todos, né? Existe hoje um conglomerado de empresas que envolvem a Amazon, Google, a Meta, Adobe. A Apple não participa. E eles estão nas bases dessa Web3, né? Então, a Apple está fora disso. Mas pode ser que ela realmente, porque ela criou um ecossistema, quando já existiam os smartphones, todo próprio dela, que não conversava com ninguém. Cabo, aplicativo, tudo fechado nela, né? E faz sentido para a empresa. Enfim, ela teve problemas com isso no passado, com empresas de games, como fala a matéria aqui, né? E aí os próprios
entusiastas em empresas, como é o caso do Tim Sweeney, CEO da Epic Games, da Fortnite, falando que nenhuma empresa pode possuir o metaverso e que isso tem que ser aberto, né? As empresas vão tentar. A verdade é que eu acho que, como o próprio autor do livro do metaverso falou, as novas empresas gigantes, elas vão surgir nesse ambiente e não são as que estão aí hoje. Então, a gente vai ver nova fase para isso, né? O que é bacana. E, para fechar aqui já no final, que as evidências recentes sugerem que a Apple não vai deixar que a tecnologia Web3 seja disruptiva sem com um impacto na parte do lucrativa. Então, a App Store tem hoje, na verdade, sim, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que a Apple pode até ver esse avanço da Web3, mas que eles querem faturar junto. Então, por isso que eles colocaram os NFTs dentro da App Store, e eles pegam 30% de cada venda, né? E muito mais do que, por exemplo, uma OpenSea, pega acho que 2,5% de cada venda, a Apple hoje tira 30%, né? Então, é muito. E aí essa é a diferença dessas empresas. Mas isso vai criar um, 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 um desafio aí na distribuição da Web3. E é isso. Na verdade, fala aqui que a Apple não é anti-cripto, né? Que na verdade ela, inclusive, tem muitas das crypto exchanges e os criadores de criptocarteira têm suas versões em iOS e o Cook já falou que a própria Apple estaria de olho nas criptomoedas e que ele tem criptomoedas também. O próprio CEO da Apple investiu nisso. Lembrando que o Bill Gates é totalmente contra, o Elon Musk a favor, né? Twitter deve também se tornar uma empresa mais voltada para isso, né? E tudo mais. E aí aqui aí fala um pouco mais de coisas que estão acontecendo, de mercado, que não vale a pena nem citar, e, uh, e que a Apple, fechando aqui a matéria, a Apple deve construir um metaverso da sua própria forma, fora da indústria, e não dá para saber se esse modelo vai ser um modelo favorável, como foi com o iPhone, ou se a versão do Zuckerberg, que é da Meta, do Instagram, vai ser mais aberta e vai funcionar melhor. Você veja que a Meta e o Instagram, eu fiz um conteúdo recente aqui sobre os testes, né, são muito favoráveis e tudo mais, ela está se aliando a parceiros, vários. Então é mais aberto. Ela está com a Polygon, ela está com várias, ela tem uma dessas parceiras, ela garante que os blockchain, os NFTs vão ficar ali para sempre, de pessoas, fotos, por exemplo. Né? É um parceiro que promete isso gigantesco. Então, é um modelo diferente. A Apple não dá para também negar a sua força, né? Basicamente é isso para falar de algo absolutamente especulativo, né? Mas de importantes canais de notícia de fora, como a Bloomberg e The Verge e outros falando. E é isso. Se você tiver interesse em participar dessa nova fase de valor com os NFTs, que aliás os NFTs, que todo mundo fica aí criticando, coisa e tal, eles são a ponta que está puxando toda a Web3 hoje, já de fato, né? Com o OpenSea, com os fotógrafos, com os marketplaces e artistas que estão criando nessa área. Se você tiver interesse em participar, o NFoto é uma iniciativa de fotógrafos, artistas e fotógrafas que atuam já nesse mercado ou que estão buscando entender mais. Nós temos um grupo online e vamos ter a semana NFoto da fotografia blockchain do dia 23 a 27 de janeiro para falar de algo que já está acontecendo e que deve avançar em 2023. Para saber mais, no link aqui na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio do podcast, tem mais informações. É isso, obrigado e até a próxima.